Você não serve para nada. Vá embora. Estas palavras ainda ecoam na minha mente. Cada sílaba como uma lâmina afiada cortando o que restava da minha dignidade. Meu nome é Iracema Fontes. Tenho 67 anos e jamais imaginei que essas palavras sairiam da boca do meu próprio filho. A cena se repete em minha memória como um filme que não consigo pausar. Era uma tarde de quinta-feira em Ribeirão das Flores, cidade do interior de Minas Gerais, onde vivi toda a minha vida. O céu estava carregado, prenunciando tempestade, assim como o meu coração que, sem saber, estava prestes a enfrentar sua própria tormenta. Eu estava na enorme cozinha da mansão de Rodrigo, meu filho de 42 anos. Uma casa que, apesar do luxo, nunca me pareceu um lar. 6 meses antes, ele havia me convencido a vender meu chalé, aquele pequeno pedaço de chão onde vivi com seu pai por 4 décadas. É muito grande para você sozinha, mãe. Vai ser um peso cuidar de tudo, ele disse com aquela voz de quem entende de negócios. E eu acreditei. Vendi o chalé dos Jasmins e entreguei quase todo o dinheiro para ajudar no novo empreendimento imobiliário dele. Naquela tarde, eu tentava ser útil. Rodrigo tinha uma reunião importante e eu me ofereci para organizar os documentos que ele espalhara sobre a mesa. Meus dedos, já não tão firmes quanto antes, seguravam uma xícara de café enquanto eu tentava decifrar aquela papelada toda. Foi quando aconteceu. Um movimento em falso. A xícara tremeu e o café derramou sobre alguns papéis. Corri para limpar, em pânico. Tentei salvar os documentos com um guardanapo, mas só consegui borrar ainda mais a tinta. Foi quando ouvi os passos pesados de Rodrigo descendo a escada. Ele estava impecavelmente vestido em seu terno azul marinho, pronto para impressionar investidores. Seus olhos pousaram nos papéis manchados e, em seguida, em mim. "O que você fez?" A voz dele saiu baixa, controlada, mas repleta de uma frieza que nunca havia direcionado a mim. Tentei explicar, pedir desculpas, dizer que podíamos reimprimir, mas ele não me deixou terminar. A cada segundo, sua voz aumentava. Seu rosto ficava mais vermelho. Cristina, sua esposa, apareceu na porta, atraída pela gritaria. Mariana, minha neta de 16 anos, assistia tudo do topo da escada, com olhos arregalados. "Você não entende? Estes são contratos originais. Não podem ser substituídos." Ele passou as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados, desalinhando-os. Sempre atrapalhando, sempre no caminho. Foi então que ele disse: as palavras que jamais pensei ouvir do menino que embalei em meus braços, que alimentei com minhas mãos, que consolei em suas noites de pesadelo. "Você não serve para nada. Vá embora." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Cristina baixou os olhos, constrangida, mas conivente. De cima da escada, ouvi Mariana soluçar, mas Rodrigo manteve-se irredutível, apontando para a porta como quem expulsa um animal indesejado. "Rodrigo!" A voz de Mariana quebrou o silêncio. "É da vovó que você está falando. Vá para o seu quarto." Ele ordenou sem tirar os olhos de mim. Senti meus joelhos fraquejarem. Por um momento, achei que cairia ali mesmo, no piso de mármore italiano que Cristina tanto se orgulhava. Mas algo dentro de mim, alguma réstia de dignidade, me manteve de pé. Sem dizer uma palavra, subi as escadas, passei por Mariana, que tentou me deter com olhos suplicantes, e entrei no pequeno quarto que me haviam destinado no final do corredor. Minhas mãos tremiam enquanto pegava minha velha mala de couro, aquela que me acompanhava desde que me casei com Antônio. Era como se meu marido, já falecido há 5 anos, estivesse ali comigo me dando forças. "Iracema", ele diria, "você merece respeito." Coloquei algumas roupas, o álbum de fotografias de nossa vida juntos, os óculos de leitura e meu diário. Não consegui levar mais nada. Quando desci as escadas, a casa estava em silêncio. Rodrigo havia saído para sua reunião, como se nada tivesse acontecido. Cristina estava no jardim, falando ao telefone, provavelmente com alguma amiga do clube. Só Mariana estava lá, no pé da escada, com lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. "Vovó, não vai embora", ela implorou, segurando minha mão. Ele não quis dizer aquilo. Beijei sua testa,
sentindo o cheiro do shampoo de morangos que ela usava desde pequena. Querida, às vezes precisamos dar espaço para as pessoas perceberem o que realmente importa. Mas para onde você vai? Essa era a pergunta que eu mesma me fazia. Para onde vai uma mulher de 67 anos que vendeu sua casa e entregou suas economias ao filho? Que dedicou a vida inteira à família e agora escutava que não servia para nada? Vou ficar bem, respondi com uma certeza que estava longe de sentir. Saí pela porta da frente da casa da colina carregando apenas minha mala gasta e o peso de um coração partido. O céu finalmente cumpria sua promessa e os primeiros pingos de chuva começavam a cair. Olhei para trás uma última vez, para a imponente casa de 2 andares que deveria ter sido meu refúgio na velhice. Vi Mariana na janela, acenando tristemente. Forcei um sorriso, acenei de volta e comecei a descer a colina. A chuva aumentava, mas eu continuei andando. Passei pela rua principal de Ribeirão das Flores, onde todos me conheciam. Eu, Iracema Fontes, que por 35 anos fui a bibliotecária da cidade, agora caminhava sob a chuva com uma mala, sem destino. Alguns rostos curiosos me observavam através das vitrines das lojas. Baixei a cabeça e segui em frente. Quando cheguei à Praça das Hortênsias, já estava encharcada. Sentei-me em um dos bancos debaixo de uma árvore que oferecia pouca proteção contra a tempestade. Coloquei minha mala sobre o colo, abraçando-a como se fosse a única coisa que me restava no mundo. E, de certa forma, era. Foi ali, sozinha naquela praça, com a chuva misturando-se às minhas lágrimas, que percebi. Eu não tinha para onde ir. O chalé dos Jasmins, que havia sido meu lar por décadas, agora pertencia a uma família de São Paulo que o transformara em casa de temporada. Não tinha dinheiro para um hotel, nem para alugar um quarto. Pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente desamparada. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada sob a chuva, quando ouvi uma voz familiar me chamando. Era Joana Prado, minha amiga de infância, protegida por um guarda-chuva vermelho que se destacava na paisagem cinzenta. Seu rosto redondo e amável contorceu-se em preocupação ao me ver naquele estado. Iracema, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está encharcada! Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar que meu próprio filho, a quem dei tudo de mim, havia me expulsado como se eu fosse um fardo indesejado? Como confessar que, aos 67 anos, eu estava sem teto, sem rumo? Joana não precisou de explicações. Sentou-se ao meu lado, dividindo seu guarda-chuva comigo, e passou o braço pelos meus ombros. Ficamos assim, em silêncio, 2 senhoras abraçadas em um banco de praça, enquanto a chuva castigava a cidade. O calor de seu abraço foi a primeira coisa que senti desde que saí da casa de Rodrigo. Vem, ela disse finalmente, ajudando-me a levantar. Você vai para a minha casa. Minha amiga me conduziu pelas ruas molhadas até sua casa simples na Rua das Acácias. E enquanto caminhávamos, percebi que estava dando os primeiros passos de uma jornada que mudaria não apenas a minha vida, mas também a do filho que havia me rejeitado. A casa de Joana era pequena, mas acolhedora. Naquela primeira noite, deitada em um colchão improvisado na sala, não consegui dormir. As palavras de Rodrigo continuavam a me atormentar. O que eu havia feito de errado na criação dele? Em que momento meu menino se transformou neste homem capaz de jogar a própria mãe na rua? Meu marido, Antônio, se estivesse vivo, ficaria devastado. O amanhecer chegou lentamente, com os primeiros raios de sol se infiltrando pelas frestas da cortina. Levantei-me antes de Joana, silenciosamente arrumei o colchão e dobrei os lençóis. Não poderia abusar da hospitalidade dela por muito tempo. Eu precisava encontrar meu próprio caminho. Nem pense em sair daqui, disse Joana, surgindo na porta da cozinha enquanto eu tentava preparar um café. Você fica o tempo que precisar. Não posso ser um peso para você também, respondi, segurando as lágrimas. Foi quando Joana me abraçou e disse aquelas palavras que mudaram tudo. Iracema, sua história não acabou. Está apenas virando a página. Depois do café, enquanto Joana saía para fazer compras, tomei uma decisão. Sem avisar ninguém, peguei o ônibus que me levaria até o centro da cidade. Meu destino, a Biblioteca Municipal Cora Palmeira, o lugar onde trabalhei por 35 anos antes de me aposentar.
Aquele prédio de tijolos aparentes, com suas portas de madeira maciça e o cheiro inconfundível de livros antigos, era o mais próximo de um santuário que eu conhecia. Ao descer do ônibus na Praça Central, senti os olhares curiosos das pessoas. Ribeirão das Flores não passava de 50 mil habitantes. Todos sabiam quem eu era. A ex-bibliotecária, mãe do empresário Rodrigo Fontes, agora caminhando sozinha com a mesma roupa do dia anterior. As fofocas certamente já haviam começado a circular. "Dona Iracema, está tudo bem?" perguntou seu Geraldo, dono da banca de jornal da praça. "Vai ficar", respondi com um sorriso forçado, apressando o passo. Quando entrei na biblioteca, o familiar aroma de papel e madeira me envolveu como um abraço. Reconheci cada instante, cada canto daquele lugar que ajudei a construir. Lembrei-me de quantas crianças aprendi a ler ali, quantos estudantes orientei em suas pesquisas, quantas histórias compartilhei em tardes de contação para os pequenos. Iracema? Meu Deus, quanto tempo! A voz veio de Clara Mendes, a nova diretora da biblioteca, uma ex-estagiária que formei pessoalmente. Ela se aproximou para me abraçar, mas parou ao notar meu estado. Seus olhos percorreram minhas roupas amassadas, a expressão cansada no meu rosto. Aconteceu alguma coisa? As lágrimas que tentei conter desde a noite anterior finalmente encontraram escape. Ali, no meio do salão principal da biblioteca, desabei nos braços de Clara. Entre soluços contei tudo: a venda do meu chalé, os 6 meses na casa de Rodrigo, o acidente com os documentos e, finalmente, as palavras cruéis que me expulsaram de lá. Clara me levou para sua sala, fechou a porta e serviu um chá quente. O restante da equipe, todos ex-colegas ou pessoas que formei, reuniu-se ao nosso redor em um círculo de apoio. Naquele momento, percebi que tinha mais família do que imaginava. "Você pode ficar no quarto dos fundos por enquanto", ofereceu Clara. "Desde que a biblioteca foi expandida, aquele espaço está praticamente sem uso. Tem um banheiro e podemos improvisar uma cama." Protestei, mas todos insistiram. Sandra, a bibliotecária mais jovem, se ofereceu para trazer um colchão de sua casa. Luiz, responsável pelo acervo raro, disse que traria algumas roupas de sua esposa que serviriam em mim. Paulo, o zelador que trabalhava ali desde antes da minha aposentadoria, garantiu que instalaria uma pequena geladeira que tinha em casa. Em poucas horas, a comunidade da biblioteca havia se mobilizado para me oferecer um teto. O quarto dos fundos, anteriormente usado para armazenamento, foi transformado em um pequeno apartamento improvisado. Não era luxuoso como a mansão de Rodrigo, mas pela primeira vez em 6 meses, me senti em casa. Naquela noite, deitada em um colchão emprestado, coberta por lençóis doados, cercada por paredes de livros, chorei novamente, mas desta vez, não apenas de tristeza. Havia gratidão em minhas lágrimas. Gratidão por ainda existirem pessoas que se importavam, que enxergavam valor em mim quando meu próprio filho não conseguia ver. Na manhã seguinte, acordei com um propósito. Se estava vivendo na biblioteca, poderia me fazer útil ali. Vesti-me com as roupas que Sandra havia trazido e saí para o salão principal. Era uma terça-feira calma, com poucos visitantes. Clara me recebeu com um sorriso. "Posso ajudar em algo?" perguntei. "Talvez organizar aquela sessão de literatura regional que sempre foi um pouco caótica?" Clara hesitou. "Iracema, você não precisa trabalhar. Pode descansar." "Preciso me sentir útil, Clara." Insisti. "Preciso provar para mim mesma que sirvo para alguma coisa." O olhar de compreensão que ela me lançou disse mais que qualquer palavra poderia. Com um aceno, ela me entregou um carrinho cheio de livros para catalogar e organizar. Senti-me em casa novamente, movendo-me entre as estantes, arrumando livros, orientando um ou outro leitor perdido que não sabia que eu não trabalhava mais ali oficialmente. Foi no 3º dia dessa nova rotina que tudo mudou. Eu estava arrumando a seção de acervo regional, no fundo da biblioteca, uma área pouco visitada. As estantes ali guardavam documentos históricos da cidade, livros de autores locais e uma variedade de materiais que coletei ao longo dos anos. Ao reorganizar uma prateleira empoeirada, meus dedos tocaram uma caixa de papelão esquecida no canto mais alto. Curiosa,
Puxei-a para baixo. A caixa não tinha identificação, mas reconheci minha própria caligrafia em algumas etiquetas dentro dela. Ao abri-la, encontrei cadernos, recortes de jornais, fotografias antigas e, principalmente, dezenas de folhas manuscritas. Era o meu projeto esquecido, uma coletânea de receitas medicinais tradicionais da nossa região que passei décadas recolhendo. Havia anotações de remédios caseiros de parteiras, benzedeiras, curandeiros e idosos das comunidades rurais ao redor de Ribeirão das Flores. Receitas para febres, dores, inflamações, problemas digestivos, tudo documentado com ingredientes, modos de preparo e histórias de quem me ensinou cada uma delas. Um trabalho que comecei nos anos 70 e nunca concluí, interrompido pela minha aposentadoria e depois pela doença de Antônio. Sentei-me no chão da biblioteca, as folhas amareladas espalhadas ao meu redor, e me perdi nas memórias de cada entrevista, cada visita às fazendas distantes, cada conversa com os guardiões desse conhecimento, muitos já falecidos. Percebi então que em minhas mãos estava talvez o único registro desse saber que rapidamente se perdia com o avanço da modernidade. Tão absorta estava nas lembranças que não notei Clara se aproximar. Ela se agachou ao meu lado, pegando uma das folhas com cuidado. "O que é isso, Iracema?" "Uma tolice", respondi automaticamente, já condicionada pelos meses de desprezo na casa de Rodrigo. "Um projeto antigo que nunca terminei." Clara continuou lendo, seus olhos percorrendo as anotações detalhadas sobre o uso medicinal da erva de São João, a dosagem recomendada, os casos em que funcionava melhor. Seu rosto se iluminou gradualmente. "Isso é incrível", ela murmurou. "Você tem noção do tesouro que está aqui?" Balancei a cabeça, confusa com seu entusiasmo. Clara pegou mais algumas folhas, lendo rapidamente. "Iracema, isso não é uma tolice. É patrimônio cultural imaterial. É conhecimento que está se perdendo." Ela me olhou com uma intensidade que não via há muito tempo. "Podemos digitalizar tudo isso, organizar, talvez até..." Ela parou como se uma ideia tivesse acabado de surgir. Levantou-se de repente, ainda segurando algumas das folhas. "Fique aqui. Continue organizando. Vou fazer uma ligação." Antes que eu pudesse protestar, Clara já havia desaparecido na direção de sua sala. Fiquei ali, cercada por fragmentos do meu passado, sem imaginar que aquela caixa empoeirada seria o começo da maior transformação da minha vida, e a chave para fazer Rodrigo perceber o quanto suas palavras estavam erradas. Clara retornou depois de 1 hora, com um brilho no olhar que eu não compreendia. Não me contou com quem havia falado, apenas disse que eu deveria continuar organizando o material e que teríamos uma visita importante na manhã seguinte. Voltei ao trabalho, catalogando meticulosamente cada receita, cada história, cada fragmento daquele conhecimento que, sem perceber, eu havia resgatado do esquecimento. Dormi agitada naquela noite. Sonhei com minha infância na fazenda de meus avós, onde aprendi as primeiras receitas medicinais. Vi a minha avó Doralice colhendo ervas ao amanhecer, explicando para a menina curiosa que eu era sobre cada planta, cada raiz, cada flor. "Presta atenção, Iracema", ela dizia no sonho. "Um dia isso vai salvar alguém." Acordei com batidas suaves na porta do quarto. Era Paulo, o zelador, avisando que Clara já havia chegado e que ela estava acompanhada. Vesti-me rapidamente, tentando dar um jeito nos cabelos grisalhos que não viam um salão há meses. Quando entrei no escritório de Clara, deparei-me com uma mulher elegante de meia-idade, cabelos escuros presos em um coque severo, óculos de armação vermelha e um tablet na mão. "Iracema, esta é Renata Domingues, editora-chefe da Raízes Brasileiras, uma editora especializada em patrimônio cultural." Apertei a mão da mulher confusa. Renata sorriu, mostrando pequenas rugas ao redor dos olhos. "Dona Iracema, Clara me enviou algumas imagens do seu trabalho ontem. Vim pessoalmente porque achei extraordinário." "Meu trabalho?" repeti, ainda sem entender completamente. "Sua coletânea de medicina tradicional", explicou Renata. "É exatamente o tipo de material que nossa editora busca preservar e divulgar. Conhecimento que está se perdendo com a modernização, com o êxodo rural,
com o desaparecimento dos mais velhos. Sentei-me, atordoada. Clara colocou na minha frente algumas das folhas que eu havia organizado no dia anterior, agora cuidadosamente digitalizadas e impressas. Vistas assim, em papel novo, com a tipografia limpa substituindo minha caligrafia trêmula, aquelas receitas pareciam ganhar nova vida. Gostaríamos de publicar sua coletânea como livro, continuou Renata. Mas mais do que isso, queríamos convidá-la para um projeto maior. Ela me explicou sobre o Saberes que Curam, uma iniciativa da editora em parceria com o Ministério da Cultura para documentar conhecimentos tradicionais de saúde em todo o Brasil. Estavam buscando pessoas com conexões nas comunidades, capazes de registrar não apenas as receitas, mas as histórias por trás delas, os rituais, as crenças. Sua metodologia é impecável, elogiou Renata, mostrando as anotações onde eu registrava a origem de cada receita, quem me ensinou, a quantas gerações era passada na família. Muitos pesquisadores acadêmicos não têm esta sensibilidade. Não sou pesquisadora, confessei. Sou apenas uma bibliotecária aposentada que dedicou décadas a preservar um conhecimento que estaria perdido, completou Clara. Isso faz de você muito mais que uma bibliotecária, Iracema. Por um momento, fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Depois de ouvir do próprio filho que eu não servia para nada, ter estranhos reconhecendo valor no meu trabalho era desconcertante. Não sei se posso aceitar, disse finalmente. Minha situação atual é complicada. Contei a Renata, sem entrar em detalhes dolorosos, que estava temporariamente sem moradia fixa e com recursos limitados. Em vez de afastá-la, minha confissão pareceu fortalecê-la. Então, o projeto é perfeito, ela afirmou, abrindo uma pasta em seu tablet. Oferecemos um adiantamento pelos direitos do livro e uma bolsa mensal para os pesquisadores do programa. Além disso, cobrimos despesas de viagem e estadia quando você precisar visitar comunidades. Os valores que ela mencionou me deixaram sem fôlego. Era mais do que eu ganhava como bibliotecária, mais do que minha modesta aposentadoria, o suficiente para recuperar minha independência. Precisaria pensar, pedi sobrecarregada por aquela reviravolta. Naturalmente, concordou Renata, levantando-se. Clara tem meus contatos, mas não demore muito. O projeto começa em 3 semanas. Depois que ela saiu, fiquei sentada em silêncio no escritório de Clara. Minha amiga me observava, respeitando meu momento de processamento. Por que nunca publicou esse material antes? Ela perguntou finalmente. Suspirei, recordando os anos em que trabalhei naquela coletânea, sempre nas horas vagas, sempre como um projeto paralelo. Antônio me incentivava, dizia que era importante, mas Rodrigo, a menção do nome do meu filho ainda doía. Rodrigo sempre achou que era perda de tempo. Dizia que eu deveria me concentrar em coisas mais práticas. Quando Antônio adoeceu, guardei tudo. Depois que ele partiu, nunca mais tive coragem de retomar. Clara me tomou as mãos entre as suas. Eram mãos jovens segurando minhas mãos envelhecidas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Naquele momento, senti como se um ciclo estivesse se completando. Eu havia orientado Clara em seus primeiros passos na biblioteca. Agora, ela me guiava para uma nova fase da vida. O que você tem a perder, Iracema? A pergunta ficou ecoando em minha mente durante dias. Na verdade, eu não tinha nada a perder, porque já havia perdido quase tudo. Minha casa, minha família, até mesmo minha dignidade. O que restava era a chance de reconstruir algo novo a partir dos cacos. Uma semana depois, assinei o contrato com a editora Raízes Brasileiras. Meu manuscrito iria se transformar em um livro chamado Sabedoria das Raízes, Medicina Tradicional do Interior de Minas. Além disso, tornei-me oficialmente pesquisadora do projeto Saberes que Curam, com a missão de documentar conhecimentos medicinais tradicionais em toda a região. O adiantamento pelos direitos autorais me permitiu alugar um pequeno apartamento no centro de Ribeirão das Flores. Era um lugar simples, mas só meu. Comprei alguns móveis básicos, roupas novas, um computador para digitalizar minhas anotações. Joana, minha amiga fiel, chorou comigo quando mostrei as chaves do apartamento. Eu sabia que você ia se reerguer, ela disse, emocionada.
Sempre soube. As semanas seguintes foram um turbilhão. Renata enviou um fotógrafo para registrar as plantas medicinais que eu mencionava no livro, ainda encontradas nos arredores da cidade. Um designer criou ilustrações belíssimas baseadas em minhas descrições. Uma jovem revisora trabalhou comigo para aprimorar o texto sem perder a essência das histórias que eu narrava. No meio desse processo, recebi um telefonema inesperado da editora. Uma emissora de rádio regional queria me entrevistar sobre o livro, que já estava gerando burburinho antes mesmo de ser lançado. Hesitei, insegura sobre falar em público depois de tantos anos trabalhando nos bastidores da biblioteca. Ninguém conhece essas histórias melhor que você, Iracema, insistiu Renata. Pense nisso como uma chance de honrar aqueles que confiaram seu conhecimento a você. Assim, numa manhã de quarta-feira, entrei timidamente nos estúdios da Rádio Montanha, a principal emissora de Ribeirão das Flores. O apresentador, Marcos Peixoto, era conhecido por seu programa cultural que atingia toda a região. Trêmula, sentei-me diante do microfone, enquanto Marcos anunciava: "Hoje temos uma convidada especial, uma filha de nossa cidade que, silenciosamente, vem preservando um tesouro que muitos consideravam perdido. Com vocês, Iracema Fontes." A entrevista, prevista para durar 15 minutos, estendeu-se por 1 hora. Marcos ficou fascinado com as histórias que eu contava, interrompendo apenas para destacar algum aspecto ou fazer perguntas que me permitiam aprofundar o tema. Falei sobre a parteira Dona Sebastiana, que conhecia o exato momento de colher a arruda para combater febres infantis. Contei sobre seu Juvenal, benzedor que tratava picadas de cobra com uma combinação de ervas e rezas. Compartilhei a história de minha própria avó, que salvou muitas crianças com seu xarope de agrião e mel. Quando a entrevista terminou, havia 3 chamadas na linha. Comunidades vizinhas querendo saber quando o livro estaria disponível. Um centro cultural convidando-me para uma palestra. E, mais surpreendente, uma produtora de TV regional interessada em transformar minhas histórias em um quadro semanal sobre medicina tradicional. "Você acabou de se tornar uma celebridade local", brincou Marcos, desligando o microfone. Mas havia admiração genuína em sua voz. Saí do estúdio atordoada, sem perceber imediatamente o impacto daquela manhã. Foi ao chegar à Praça Central que a realidade me atingiu. Pessoas me paravam, reconhecendo minha voz da rádio. Um senhor idoso me agradeceu por preservar conhecimentos que ele temia que morressem com sua geração. Uma jovem mãe perguntou se eu poderia recomendar algo natural para a cólica de seu bebê. Naquele dia, voltando para meu pequeno apartamento, refleti sobre a ironia da vida. 1 mês atrás, eu estava sendo expulsa por meu próprio filho por não servir para nada. Agora, estranhos paravam para agradecer pela contribuição que eu dava à comunidade. O lançamento do Sabedoria das Raízes aconteceu 2 meses depois, na Biblioteca Municipal Cora Palmeira. O lugar não poderia ser mais simbólico. O mesmo espaço que me acolheu quando eu não tinha para onde ir, agora celebrava minha transformação. A editora havia preparado uma pequena exposição com fotos das plantas, dos entrevistados e trechos do livro ampliados em painéis. Para minha surpresa, a biblioteca ficou lotada. Vieram pessoas de todas as idades, das comunidades rurais, da cidade, alguns até de municípios vizinhos. Reconheci rostos de antigos leitores, de pais cujos filhos orientei em pesquisas escolares, de colegas de trabalho. Clara, emocionada, fez um belo discurso sobre como a biblioteca não apenas guardava conhecimento, mas também o gerava através das pessoas que a frequentavam. Quando chegou minha vez de falar, senti um nó na garganta. Olhei para aquela multidão e, por um momento, procurei instintivamente por Rodrigo. Ele não estava lá, é claro. Não saberia do livro, do projeto, da minha nova vida. Ou talvez soubesse. Ribeirão das Flores era pequena demais para segredos, mas escolheu se manter distante. "Este livro não é apenas meu", comecei, a voz trêmula. "É de todos aqueles que confiaram seus conhecimentos a mim ao longo dos anos. Pessoas simples, muitas sem educação formal, mas com uma sabedoria que vem de gerações observando e interagindo com a natureza. Falei sobre a importância de preservar esses saberes, de valorizar os mais velhos não como pesos,
mas como guardiões de um conhecimento que a ciência moderna começava a redescobrir. Mencionei como muitos dos remédios farmacêuticos tinham origem em plantas que nossas avós já utilizavam. Agradeci a Clara, a Joana, a todos que me apoiaram quando eu mais precisei. Quando terminei, sob aplausos calorosos, uma fila se formou para a sessão de autógrafos. O primeiro exemplar assinei para Clara, a amiga que me mostrou que sempre podemos virar a página. O segundo, para Joana, por me acolher quando eu mais precisava de um teto e um abraço. O terceiro exemplar, porém, dediquei a alguém que não estava lá. Para Mariana, minha neta querida, para que conheça as raízes de onde vem. Guardei o livro comigo, esperando que um dia pudesse entregá-lo pessoalmente. A noite do lançamento marcou oficialmente o início da minha nova vida. Na semana seguinte, gravei o primeiro episódio do quadro Saberes Antigos para a TV regional. Depois, viajei para uma comunidade quilombola no norte do estado, onde documentei técnicas de parto tradicional e o uso de plantas para complicações pós-parto. Cada viagem, cada entrevista, cada novo conhecimento registrado me fortalecia. A senhora insegura que saiu da mansão na casa da colina carregando apenas uma mala velha estava se transformando em uma mulher confiante, respeitada por preservar um patrimônio cultural valioso. 3 meses após o lançamento, Sabedoria das Raízes entrou para a lista dos mais vendidos em literatura regional. Fui convidada para um congresso em Belo Horizonte sobre medicina integrativa, onde médicos e cientistas mostraram interesse nas receitas que documentei. Uma universidade federal iniciou estudos farmacológicos em algumas das plantas que mencionei, buscando validar cientificamente o que a tradição já sabia. Em meio a essa revolução na minha vida, não tinha notícias de Rodrigo, apenas informações esparsas trazidas por conhecidos comuns. Sabia que seu grande empreendimento imobiliário seguia em construção, que ele e Cristina haviam dado uma festa luxuosa para investidores, que Mariana estava se preparando para os exames de admissão universitária. Foi numa tarde de domingo, voltando de uma palestra em uma cidade vizinha, que encontrei um envelope branco deslizado por baixo da porta do meu apartamento. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Dentro havia um recorte de jornal, uma pequena matéria sobre o programa Saberes que Curam, com minha foto ao lado de uma benzedeira centenária que entrevistei. E, no canto da página, escrito com a mesma caligrafia do envelope, apenas 3 palavras. Estou orgulhosa, vovó. Mariana. Minha neta havia me encontrado. Aquele pequeno gesto, aquela conexão restaurada, era como uma primeira rachadura no muro que agora separava nossa família. Guardei o recorte como um tesouro, sabendo que talvez fosse apenas o começo de uma reconciliação que eu nem ousava esperar. O que eu não sabia naquele momento era que, enquanto minha estrela ascendia, a de Rodrigo começava sua trajetória descendente, e que nossos caminhos se cruzariam novamente da maneira mais inesperada possível. O recorte de jornal com a mensagem de Mariana se tornou meu talismã. Levava-o comigo em todas as viagens, guardado em um compartimento secreto da bolsa. Nos momentos de cansaço ou insegurança, bastava olhar para aquelas 3 palavras: estou orgulhosa, vovó, para recuperar as forças. Minha neta havia quebrado o silêncio, e isso significava mais para mim do que todos os aplausos que agora recebia. E eles eram muitos. A repercussão do Sabedoria das Raízes ultrapassou fronteiras que eu jamais imaginei cruzar. O que começou como um projeto regional se expandiu quando uma revista nacional de grande circulação publicou uma reportagem de 4 páginas sobre meu trabalho. A Guardiã das Curas Ancestrais, chamava a manchete, ilustrada com uma foto minha segurando um ramo de alecrim em um jardim de ervas medicinais. A reportagem gerou uma enxurrada de convites. Universidades queriam palestras sobre etnobotânica, algo que precisei pesquisar para entender o que significava. Grupos de medicina alternativa me convidavam para compartilhar os conhecimentos que coletei. Uma famosa apresentadora de TV me chamou para seu programa nacional. Não sei se estou preparada para tanta exposição, confessei a Renata durante uma de nossas reuniões semanais. Iracema, você passou décadas se preparando para este momento.
Ela respondeu com a firmeza que me fazia confiar em seu julgamento. Só não sabia disso. Assim, aos 67 anos, embarquei em meu primeiro voo comercial rumo a São Paulo para participar do programa Manhã com Márcia, assistido por milhões de brasileiros. No aeroporto, trêmula, apertava a alça da minha bolsa nova. Um presente de Clara para substituir a antiga que me acompanhou na saída da casa de Rodrigo. Quanta coisa havia mudado em tão pouco tempo. Nos bastidores do programa, enquanto uma maquiadora aplicava um leve blush em minhas bochechas, tentei acalmar os nervos recitando mentalmente os nomes científicos das plantas que aprendi recentemente. Foi quando meu celular vibrou com uma mensagem. Vovó, vai arrasar hoje. Estarei assistindo. Te amo, Mariana. Não era apenas um recorte anônimo desta vez, mas uma mensagem direta, com seu nome e até uma declaração de amor. Lágrimas ameaçaram arruinar a maquiagem recém-aplicada. Primeira vez na TV? Perguntou a maquiadora, notando minha emoção. Primeira vez sendo realmente vista? Respondi. O programa foi um turbilhão. Márcia, a apresentadora, mostrou-se genuinamente interessada no tema. Trouxe um médico fitoterapeuta para dialogar comigo, validando cientificamente muitas das receitas tradicionais que documentei. A plateia participou ativamente, compartilhando remédios caseiros que aprenderam com suas próprias avós. No segmento final, após mostrar um vídeo sobre minha trajetória desde a biblioteca até o reconhecimento nacional, Márcia me fez a pergunta que eu não esperava. Iracema, muitos de nossos telespectadores devem estar se perguntando: como uma mulher da sua idade, sem formação científica, conseguiu conquistar tanto respeito no campo da medicina tradicional? Qual é o seu segredo? Respirei fundo, buscando na memória a imagem do chalé dos jasmins, do rosto de Antônio, da biblioteca que foi meu, refúgio, do olhar orgulhoso de Mariana. Não há segredo, Márcia. A escuta. Durante décadas, escutei pessoas que a sociedade parou de ouvir. Os velhos das comunidades rurais, as parteiras que foram substituídas por hospitais, os curandeiros vistos com desconfiança. Não precisei de formação científica porque minha educação veio diretamente das mãos calejadas que colhiam essas plantas há gerações. Apenas dei voz a quem sempre soube, mas raramente foi ouvido. A resposta gerou um momento de silêncio, seguido por uma ovação que me deixou sem palavras. Ao final do programa, Márcia anunciou que a editora disponibilizaria um link para a compra do livro com desconto especial para os telespectadores. Prepare-se, alertou Renata nos bastidores. Isso vai mudar tudo. Ela estava certa. Voltei para Ribeirão das Flores como uma celebridade nacional. No dia seguinte à exibição do programa, o site da editora saiu do ar por algumas horas, devido ao excesso de acessos. As livrarias esgotaram seus estoques. Meu pequeno quadro na TV regional foi expandido para um programa semanal de meia hora, chamado Raízes da Cura, onde eu visitava comunidades tradicionais, documentava seus conhecimentos e trazia especialistas para dialogar sobre a validade científica dessas práticas. Com o novo contrato televisivo e os royalties crescentes do livro, pude finalmente comprar um apartamento próprio, não tão grande quanto o chalé dos jasmins, mas confortável e bem localizado. Mobiliei-o com peças que refletiam minha nova identidade. Estantes de madeira de demolição para meus livros, um sofá espaçoso para receber visitas, vasos com ervas aromáticas nas janelas, um pequeno escritório onde organizava minhas pesquisas. O lar que Rodrigo me negou, construí com minhas próprias mãos. E dessa vez, ninguém poderia me expulsar. Minha rotina ganhou um ritmo que jamais imaginei na aposentadoria. Segunda e terça, gravações para o programa. Quarta, reuniões com a equipe editorial para o segundo volume do Sabedoria das Raízes, focado nas comunidades quilombolas. Quinta e sexta, pesquisas de campo, visitando comunidades rurais. Nos finais de semana, palestras e eventos. Em meio a essa nova vida agitada, recebi um telefonema surpreendente. Era o diretor de um importante festival de documentários. Dona Iracema, assistimos seu programa e acreditamos que sua jornada daria um documentário extraordinário. Não apenas sobre medicina tradicional,
mas sobre recomeços na terceira idade, sobre valorização do conhecimento popular. Após algumas reuniões e consultas com Renata, aceitei o projeto. Durante 3 meses, uma equipe de filmagem me acompanhou em viagens pelo interior de Minas, registrando meus encontros com curandeiros, benzedeiras e conhecedores de ervas medicinais. Documentaram também minha rotina em Ribeirão das Flores, as gravações do programa, até mesmo momentos íntimos em meu novo apartamento, onde cultivava um pequeno jardim de ervas na varanda. O documentário, intitulado A Senhora das Ervas, estreou no festival com grande repercussão. Críticos elogiaram a delicadeza com que abordava temas como envelhecimento, valorização do conhecimento tradicional e superação pessoal. Ganhou o prêmio do Júri Popular e foi adquirido por uma plataforma de streaming internacional. Foi durante a exibição do documentário em Belo Horizonte que tive uma surpresa. Na sessão de perguntas e respostas após o filme, uma jovem levantou a mão no fundo do auditório. Quando o microfone chegou até ela, reconheci imediatamente sua voz. Dona Iracema, o documentário mostra sua transformação após um momento de ruptura familiar, mas não entra em detalhes. O que diria para pessoas que, como a senhora, enfrentam rejeição daqueles que mais amam? Mariana. Minha neta estava ali, olhando-me diretamente pela primeira vez em quase um ano. Usava óculos de armação grossa e o cabelo mais curto do que me lembrava. Mas era ela. Meu coração disparou. Diria que às vezes precisamos perder algo para descobrir quem realmente somos. Respondi, olhando diretamente para ela. E que o maior ato de amor próprio é reconstruir-se quando outros tentam demolir sua essência. Depois da sessão, encontramo-nos no saguão do cinema. Mariana me abraçou longamente, soluçando em meu ombro. Meu pai não sabe que estou aqui, confessou. Ele proibiu qualquer contato, mas não aguento mais esse afastamento. Soube então que o relacionamento entre pai e filha estava estremecido. Mariana, agora estudante de biologia na Universidade Federal, não compactuava com a frieza com que Rodrigo me tratara. As discussões entre eles eram frequentes, agravadas pela separação de Rodrigo e Cristina, que havia se concretizado meses antes. Ele está diferente, vovó, disse Mariana. O empreendimento tem problemas. A separação o abalou, mas o orgulho o impede de te procurar. Passei a mão pelos cabelos de minha neta, sentindo o peso da situação. Não desejava o sofrimento de Rodrigo, apesar de tudo. Ele continuava sendo o menino que um dia embalei nos braços. O tempo cura muitas feridas, respondi, sabendo que algumas palavras, uma vez ditas, nunca podem ser completamente esquecidas. A partir daquele encontro, Mariana e eu mantivemos contato regular, sempre discretamente para não provocar mais conflitos com Rodrigo. Ela visitava meu apartamento quando estava na cidade, me enviava mensagens sobre seus estudos, compartilhava descobertas na faculdade que se relacionavam com o meu trabalho. Foi através dela que comecei a receber informações mais concretas sobre a situação de Rodrigo. O empreendimento imobiliário, sua grande aposta financeira, enfrentava problemas graves. Houve denúncias de irregularidades ambientais, licenças questionadas, investigações sobre a origem de parte do capital investido. Papai quase não dorme, contou Mariana durante uma de nossas conversas por telefone. Está tentando salvar o projeto, mas os investidores estão abandonando o barco. Senti uma pontada no peito. Apesar de tudo, Rodrigo era meu filho. Quis ligar, oferecer ajuda, mas o orgulho, dele e meu, erguia uma barreira que nenhuma das partes ousava atravessar. Em meio a essas notícias preocupantes, minha própria trajetória continuava ascendente. O segundo volume do Sabedoria das Raízes foi lançado com grande sucesso. O programa de TV foi renovado por mais 2 temporadas. Recebi um convite para representar o Brasil em um simpósio internacional sobre conhecimentos tradicionais de saúde na Universidade de Barcelona. A viagem à Espanha foi um marco em minha vida. Nunca havia deixado o Brasil. E ali estava eu, aos 68 anos, apresentando meu trabalho para acadêmicos de diversos países.
Meu português simples de bibliotecária aposentada era traduzido simultaneamente para vários idiomas, enquanto mostrava slides de plantas medicinais brasileiras e dos guardiões desse conhecimento que entrevistei ao longo dos anos. Após minha apresentação, fui abordada por um pesquisador de uma grande farmacêutica internacional. Senhora Fontes, identificamos propriedades anti-inflamatórias potentes em uma das plantas que a senhora documentou, a erva de São João do Campo. Gostaríamos de discutir uma possível parceria para desenvolvimento de medicamentos. A proposta era tentadora, mas algo me incomodou. Expliquei que aquele conhecimento não pertencia a mim, mas às comunidades que o desenvolveram ao longo de gerações. Qualquer benefício comercial deveria ser compartilhado com elas. Isso é complicado do ponto de vista legal, argumentou o executivo. Talvez, respondi, mas é o único caminho ético. Mará. A firmeza com que defendia as comunidades tradicionais impressionou outros participantes do simpósio. Ao final do evento, fui convidada a integrar um comitê internacional de ética em pesquisas etnobotânicas, um termo que eu mal conhecia meses antes e agora fazia parte do meu vocabulário diário. Voltei ao Brasil com novos propósitos e conexões globais. Uma antropóloga francesa viria documentar meu trabalho. Uma universidade canadense queria estabelecer um programa de intercâmbio. Fui convidada para escrever um capítulo em um livro-texto sobre medicina integrativa. A ex-bibliotecária que não servia para nada, agora tinha sua agenda preenchida por meses, seu trabalho reconhecido internacionalmente, seu nome associado à preservação de um patrimônio cultural valioso. A ironia não me escapava. Quanto mais longe ia, mais me aproximava de minhas raízes. Quanto mais reconhecimento recebia de estranhos, mais sentia a ausência da única aprovação que verdadeiramente importava, a de meu filho. Em uma manhã de domingo, após retornar de uma palestra em Porto Alegre, fui surpreendida pela manchete no jornal local. Empreendimento Casa Nova embargado por irregularidades. Empresário Rodrigo Fontes enfrenta acusações. Casa Nova era o projeto de Rodrigo, o condomínio de luxo que consumiu todas suas economias, e as minhas também. O terreno, ironicamente, ficava exatamente onde antes existia uma antiga fazenda de plantas medicinais que documentei no meu primeiro livro. O desenvolvimento imobiliário havia destruído um verdadeiro santuário de biodiversidade, algo que mencionei brevemente no documentário, sem citar nomes. O jornal relatava que, além dos problemas com licenciamentos, Rodrigo enfrentava acusações de uso irregular do dinheiro de investidores. Sua empresa estava à beira da falência. A mansão na Casa da Colina, de onde fui expulsa, estava anunciada para leilão para cobrir dívidas. Meu filho, que construiu sua vida sobre valores materiais, estava perdendo tudo o que valorizava. Sentei-me na varanda do meu apartamento, olhando para o pequeno jardim de ervas que cultivava em vasos coloridos. Peguei um raminho de manjericão, esfregando as folhas entre os dedos para sentir seu aroma intenso. Essa planta simples, que qualquer um poderia cultivar na janela, tinha propriedades que medicamentos caros tentavam replicar. Talvez fosse essa a lição que o destino reservava para Rodrigo, que o verdadeiro valor não está nas mansões ou contas bancárias, mas no conhecimento transmitido de geração em geração, nos laços que construímos, no respeito que cultivamos. Peguei meu telefone e, pela primeira vez em quase um ano, disquei o número de Rodrigo. Caiu na caixa postal após vários toques. Não deixei mensagem. Algumas coisas precisam ser ditas olhando nos olhos. Naquela noite, sonhei com o chalé dos jasmins. Via Antônio cuidando do jardim, Rodrigo criança correndo entre as árvores, Mariana bebê em meus braços. A família que tínhamos sido e que talvez pudéssemos ser novamente de alguma forma. Acordei com uma certeza. Havia chegado o momento de fechar o ciclo. Não por vingança ou para provar algo, mas porque, como aprendi com as plantas medicinais, toda cura começa com o reconhecimento da ferida. A oportunidade surgiu mais cedo do que imaginava. Na manhã seguinte, enquanto preparava um chá de camomila na cozinha, ouvi batidas na porta do apartamento. Não eram batidas comuns, eram hesitantes, quase envergonhadas. Quando abri a porta,
deparei-me com um Rodrigo irreconhecível. O homem elegante e arrogante que me expulsou de sua casa agora parecia diminuído. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas que antes seriam consideradas indignas de seu guarda-roupa exclusivo. Nossos olhares se encontraram, e naquele momento soube que uma nova página estava prestes a ser escrita em nossa história. Por alguns instantes, ficamos imóveis. Rodrigo na soleira da porta, eu segurando a xícara de chá que esquentava minhas mãos. O aroma da camomila preenchia o silêncio entre nós. Finalmente, encontrei minha voz. "Entre", disse simplesmente dando um passo para o lado. Rodrigo hesitou, como se não merecesse o convite. Seus olhos percorreram o apartamento, modesto comparado à mansão da Casa da Colina, mas impecavelmente arrumado, com toques que refletiam minha nova identidade. Livros empilhados sobre a mesa de centro, um manuscrito com anotações no sofá, fotos emolduradas de comunidades que visitei, um certificado do Simpósio Internacional na parede. "Aceitam chá?" perguntei, indicando a cozinha. Ele assentiu e me seguiu. Observou em silêncio enquanto eu preparava outra xícara. Seus olhos pousaram no pequeno jardim de ervas da varanda, visível através da porta da cozinha. Manjericão, alecrim, hortelã, erva cidreira. Identificou corretamente. "Lembro que você sempre teve essas plantas no chalé dos jasmins." A menção ao nosso antigo lar trouxe uma onda de lembranças. Entreguei a xícara a ele, que a aceitou com mãos trêmulas. "Não esperava sua visita", comentei sem hostilidade. "Não esperava precisar vir", respondeu com honestidade crua. Sentamos na pequena mesa da cozinha, o vapor do chá subindo entre nós como uma cortina translúcida. Rodrigo segurava a xícara sem beber, como se estivesse apenas buscando seu calor. "Vi a notícia sobre o empreendimento", falei finalmente. Ele assentiu, o maxilar tenso. "Está tudo acabado. O terreno foi embargado definitivamente. Os investidores estão processando a empresa. A Casa da Colina vai a leilão na semana que vem." Fez uma pausa, respirando fundo. "Cristina oficializou o divórcio. Ficou com a casa de praia e a maior parte dos bens que ainda não foram bloqueados. Não demonstrei surpresa. Através de Mariana, já sabia de boa parte disso. O que me surpreendeu foi a calma com que ele relatava sua derrocada. Não como um homem desesperado, mas como quem finalmente enxerga a verdade após anos de ilusão. "E Mariana?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Está morando no campus da universidade. Mal fala comigo. Seus olhos encontraram os meus. Mas fala com você, não é? Ela não esconde. Não vi razão para negar. Sim, mantemos contato." Um silêncio pesado se instalou entre nós. Tantas palavras não ditas, tantos sentimentos reprimidos. Um ano de distância que parecia uma eternidade. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio, com a pergunta que devia estar corroendo-o por dentro. "Por que não esfregou na minha cara? Você sabia desde o início, não sabia?" Franzi a testa, confusa. "Sabia o quê?" "Sobre o terreno do Casanova. Era a antiga Fazenda Esperança, não era? O lugar onde você coletou metade das ervas para seu livro. Você menciona no documentário. Um santuário natural destruído pelo desenvolvimento imobiliário." Ele deu uma risada amarga. "Irônico, não? Destruí um tesouro natural para construir um condomínio de luxo que agora está embargado exatamente por danos ambientais." Respirei fundo. Era verdade. A Fazenda Esperança havia sido um local precioso para minhas pesquisas. Quando soube que Rodrigo havia comprado o terreno para seu empreendimento, senti uma pontada de tristeza, mas nunca imaginei que isso se tornaria parte de sua ruína. "Não sabia que era você o responsável quando mencionei no documentário", esclareci. "E mesmo que soubesse, não é do meu feitio buscar vingança, Rodrigo." Ele balançou a cabeça, incrédulo com minha falta de ressentimento. "Depois de como te tratei, depois do que te disse", sua voz falhou. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos do meu filho. "Como pode não me odiar?" A pergunta pairou no ar como o aroma das ervas do meu jardim. Penetrante, impossível de ignorar. Levantei-me e caminhei até a varanda, fazendo sinal para que me seguisse. Ali, entre os vasos coloridos de plantas medicinais, encontrei as palavras. "Sabe por que essas ervas têm poder de cura?" perguntei, tocando suavemente as folhas do alecrim.
porque desenvolveram defesas contra condições adversas. O estresse ambiental faz com que produzam óleos essenciais, compostos que as protegem e que, para nós, têm propriedades medicinais. Virei-me para encará-lo. O sofrimento pode nos envenenar ou nos transformar em remédio para outros. Escolhi a segunda opção. Rodrigo me olhou como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez em anos. Não como a mãe que ele considerava um fardo, mas como a mulher que eu havia me tornado, forte, sábia, em paz com seu lugar no mundo. Estou sem nada, mãe, confessou finalmente, a voz quase um sussurro. Sem casa, sem dinheiro, sem família. Nem sei onde vou dormir depois que a casa da colina for leiloada. Olhei para meu filho, não o empresário arrogante, mas o menino perdido que ainda vivia dentro dele. O mesmo que corria para meus braços quando caía, que pedia histórias antes de dormir, que me deu Mariana como neta. Como poderia negar-lhe abrigo quando eu mesma conhecia o desespero de não ter para onde ir? Este apartamento tem 2 quartos, disse simplesmente. O segundo está vazio desde que o comprei. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Depois de tudo, você me oferece sua casa? Ofereço um lugar para recomeçar, corrigi. Como a biblioteca foi para mim. As lágrimas que Rodrigo vinha contendo finalmente transbordaram. Ali, entre vasos de ervas medicinais, meu filho, um homem de 43 anos, antes tão orgulhoso e imponente, caiu de joelhos e soluçou como uma criança. Suas mãos agarraram a barra da minha saia, como fazia quando pequeno e estava assustado. Me perdoa, repetia entre soluços. Por favor, me perdoa. Abaixei-me, ignorando o protesto dos meus joelhos envelhecidos, e o envolvi em meus braços. Sentados no chão daquela varanda, choramos juntos. Eu, por tudo que perdemos no ano de separação. Ele, pelo tempo e amor que desperdiçou com sua arrogância. Aquela noite marcou o início da reconstrução. Rodrigo trouxe 2 malas com o que restou de seus pertences e se instalou no quarto vago. Nos primeiros dias, a convivência foi estranha, cheia de silêncios constrangedores e gentilezas exageradas. Ele se oferecia para fazer todas as tarefas domésticas, como se precisasse constantemente provar seu valor ou expiar sua culpa. Aos poucos, encontramos um ritmo. Eu continuava com minhas viagens e compromissos profissionais, cada vez mais frequentes. Rodrigo começou a ajudar na organização das minhas pesquisas, aplicando seu conhecimento administrativo para catalogar o material que eu coletava. Nunca imaginei que existisse um mundo tão rico nas coisas simples, comentou certa noite, após me ajudar a transcrever entrevistas com benzedeiras do Vale do Jequitinhonha. Passei a vida perseguindo luxos vazios enquanto você encontrou riqueza em plantas que crescem à beira da estrada. Sorri, reconhecendo nessas palavras o início de uma transformação. A mesma que eu havia experimentado, agora germinava nele. Uma semana após sua chegada, Mariana nos visitou. A surpresa em seu rosto ao encontrar o pai na sala do meu apartamento foi indescritível. Por um momento, pensei que ela daria meia volta e sairia. Mas minha neta sempre foi mais forte do que aparentava. Então é aqui que você está, disse a Rodrigo, sem hostilidade, mas com evidente cautela. Sua avó me ofereceu um teto quando eu não tinha mais nada, respondeu ele, a humildade evidente em cada palavra. Estou aprendendo muito com ela. Mariana olhou de um para o outro, avaliando a situação. Então, lentamente, um sorriso se formou em seus lábios. Já era tempo, declarou, colocando sua mochila no sofá e caminhando até a cozinha como se sempre tivesse frequentado o apartamento. Vovó, trouxe aquelas sementes de aroeira que você pediu. E pai, vi que estão contratando na livraria do centro. Pensei que talvez te interessasse. Assim, sem grandes dramatismos, nossa pequena família começou a se reconectar. Mariana passou a visitar nos finais de semana, trazendo trabalhos da faculdade, compartilhando descobertas, criando pontes entre o conhecimento acadêmico que adquiria e o saber tradicional que eu preservava. Rodrigo, por sua vez, enfrentou a humilhação de recomeçar do zero. Conseguiu o emprego na livraria, onde seu conhecimento de negócios logo o destacou, sendo promovido à gerência em poucos meses. Nas horas vagas, continuava me ajudando com as pesquisas,
desenvolvendo um interesse genuíno pelo tema que antes desprezava. Foi ele quem teve a ideia que mudaria novamente nossas vidas. Mãe, você já pensou em criar uma fundação? Perguntou durante o jantar, 6 meses após ter se mudado para o apartamento. Uma organização dedicada a preservar o conhecimento tradicional e garantir que as comunidades sejam reconhecidas e recompensadas por sua sabedoria? A sugestão me pegou de surpresa. Uma fundação exigiria conhecimento legal, estrutura administrativa, captação de recursos, áreas que desconheço completamente. Mas são exatamente as áreas que conheço, argumentou, um brilho de entusiasmo em seus olhos que não via desde sua juventude. Podemos unir seu conhecimento e reputação ao meu conhecimento de gestão. Mariana contribuiria com a validação científica através da universidade. A ideia floresceu rapidamente. Em 2 semanas, Rodrigo havia preparado um plano de negócios completo para a Fundação Raízes do Saber. O objetivo: documentar, preservar e valorizar conhecimentos tradicionais de saúde, garantindo que as comunidades detentoras desse saber fossem devidamente reconhecidas e beneficiadas por qualquer uso comercial derivado. Apresentamos o projeto à editora Raízes Brasileiras, que imediatamente ofereceu apoio. Renata mobilizou contatos no Ministério da Cultura e em organizações internacionais. A universidade onde Mariana estudava manifestou interesse em estabelecer parcerias de pesquisa. Em 3 meses, estávamos registrando oficialmente a fundação. A ironia não nos escapava. O terreno onde antes se ergueria o luxuoso condomínio Casa Nova, a antiga Fazenda Esperança, foi a leilão para pagar as dívidas da empresa falida de Rodrigo. E quem o arrematou? Um consórcio de investidores sociais que decidiram doar parte da área para a recém-criada Fundação Raízes do Saber. É como se o terreno estivesse voltando para suas verdadeiras raízes, comentou Mariana quando visitamos o local pela primeira vez como seus novos guardiões. Ali, onde tratores haviam começado a derrubar árvores centenárias para dar lugar a mansões, agora plantávamos mudas de espécies medicinais quase extintas. O projeto incluía um jardim botânico de plantas tradicionais, um centro de pesquisa etnobotânica e um espaço cultural para que detentores de saberes tradicionais pudessem compartilhar seu conhecimento. Rodrigo, que um dia me expulsou de sua casa por não servir para nada, agora trabalhava incansavelmente para dar estrutura aos meus sonhos. A arrogância deu lugar à humildade, a ganância, à generosidade. Ele havia perdido tudo materialmente, mas encontrado um propósito que nenhum luxo poderia proporcionar. Numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pelo terreno da futura fundação, observando os primeiros canteiros de ervas medicinais ganhando vida, Rodrigo parou subitamente e se virou para mim. "Sabe o que é mais extraordinário nisso tudo, mãe?" perguntou, contemplando o pôr do sol que tingia de dourado as plantas recém-cultivadas. "Se você não tivesse saído da minha casa naquele dia, nada disso existiria. Sua saída forçou seu recomeço, que inspirou o meu. É como se a vida fosse um grande ciclo de cura", completei, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Como as plantas que morrem no inverno para renascer mais fortes na primavera. Ele assentiu, emocionado. Queria poder voltar no tempo e engolir aquelas palavras. Eu não voltaria, confessei, surpreendendo-o. Aquelas palavras cruéis me libertaram, Rodrigo. Me forçaram a descobrir uma força que eu nem sabia que tinha. E agora estão libertando você também. 1 ano após a inauguração da Fundação Raízes do Saber, recebi o maior reconhecimento da minha carreira, o Prêmio Nacional de Patrimônio Cultural Imaterial. Na cerimônia em Brasília, diante de autoridades, pesquisadores e representantes de comunidades tradicionais de todo o país, subi ao palco para receber a honraria. Ao meu lado, Rodrigo, agora diretor executivo da Fundação, e Mariana, coordenadora do programa de pesquisa científica, que interrompia temporariamente o mestrado para se dedicar ao projeto familiar. 3 gerações unidas por um propósito maior que nós mesmos. Em meu discurso de agradecimento, olhei para a plateia repleta de pessoas que contribuíram para minha jornada. Clara, que me ofereceu abrigo na biblioteca. Joana, que me acolheu na primeira noite.
Renata, que enxergou valor no meu trabalho. Benzedeiras, parteiras e curandeiros que compartilharam seu conhecimento comigo. Este prêmio não celebra apenas um livro ou um projeto, declarei. Celebra a sabedoria que resiste nas margens, o conhecimento que persiste apesar do esquecimento, as vozes que insistem em se fazer ouvir mesmo quando silenciadas. Fiz uma pausa, olhando para Rodrigo. E celebra também nossa capacidade de renascer das próprias cinzas, de transformar palavras de rejeição em sementes de renovação. Ao final da cerimônia, enquanto conversávamos com convidados no coquetel, um repórter se aproximou para uma entrevista. Entre suas perguntas, uma me tocou particularmente. Dona Iracema, aos 69 anos, a senhora reinventou sua vida e carreira quando muitos já estariam pensando em descansar. O que diria para pessoas da sua idade que se sentem descartadas pela sociedade ou pela própria família? Pensei em todas as mulheres da minha geração, educadas para serem esposas e mães, que envelhecem temendo tornar-se um fardo. Pensei nos conhecimentos que carregam, nas histórias que guardam, nas sabedorias que acumularam e que raramente têm espaço para compartilhar. Diria que envelhecer não é definhar, mas amadurecer, como as ervas que, quanto mais antigas, mais potentes se tornam. Que cada ruga representa uma lição aprendida, cada fio branco, uma experiência vivida. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de dizer que você não serve para nada. Aquela noite, voltando para nosso hotel em Brasília, Rodrigo, Mariana e eu contemplamos o futuro que se abria à nossa frente. A fundação crescia, novas parcerias surgiam, comunidades de todo o Brasil nos procuravam para documentar seus saberes. O apartamento que comprei depois de sair da casa de Rodrigo agora abrigava apenas minhas roupas e livros. Havíamos nos mudado para uma casa simples, mas espaçosa, próxima à sede da fundação. Lá, cultivávamos um jardim de ervas medicinais que se tornava ponto de referência na cidade. Mariana trouxe um cachorro, Rodrigo aprendeu a cozinhar. Formamos, finalmente, o lar que a mansão na Casa da Colina nunca conseguiu ser. As palavras que um dia me feriram profundamente, "Você não serve para nada, vá embora", haviam perdido seu poder sobre mim. Tornaram-se apenas o início de uma história de recomeço, não seu trágico final. Como as plantas que documentei ao longo da vida, eu também havia aprendido a extrair remédio do veneno, cura da ferida, força da adversidade. E Rodrigo, meu filho que um dia me rejeitou, agora estava ao meu lado, construindo um legado que nenhum empreendimento imobiliário poderia igualar. Um legado de reconexão com nossas raízes mais profundas, tanto familiares quanto culturais. Quando olho para trás e contemplo minha jornada, mal reconheço a mulher que saiu da mansão na Casa da Colina, carregando apenas uma mala velha e um coração partido. Eu, Iracema Fontes, fui quebrada por palavras cruéis, mas reconstruí-me através delas. "Você não serve para nada. Vá embora." Essas palavras que meu próprio filho proferiu poderiam ter sido minha sentença final, meu epitáfio. Em vez disso, tornaram-se o primeiro capítulo de uma história de renascimento. Minha vida deu uma volta completa. Da bibliotecária aposentada que foi expulsa de casa pelo filho, transformei-me em uma referência nacional em conhecimentos tradicionais de saúde. Um manuscrito empoeirado que documentei ao longo dos anos. Aquelas receitas medicinais que coletei por décadas e que ninguém valorizava, tornou-se a base de uma carreira que jamais imaginei ter aos 67 anos. O que me salvou foi a generosidade de pessoas que enxergaram valor onde meu próprio filho não conseguia ver. Clara, que me ofereceu um quarto nos fundos da biblioteca. Joana, que me acolheu na primeira noite desesperada. Renata, que viu potencial no meu trabalho quando nem eu mesma acreditava. E todas aquelas pessoas simples, benzedeiras, parteiras, curandeiros, que compartilharam comigo seus conhecimentos ancestrais, confiando que eu os preservaria para as gerações futuras. O sucesso veio como uma avalanche inesperada. Primeiro, o livro Sabedoria das Raízes, que se tornou um best-seller regional. Depois, o programa de TV que me transformou em um rosto familiar nas casas do interior. O documentário premiado,
as palestras internacionais, a Fundação Raízes do Saber e, finalmente, o Prêmio Nacional de Patrimônio Cultural Imaterial, a maior honraria que alguém no meu campo poderia receber. Mas a verdadeira transformação não estava nos prêmios ou no reconhecimento público. Estava na redescoberta do meu valor, na recuperação da minha dignidade, na construção de um propósito maior que minha própria dor e, talvez mais importante, na oportunidade de testemunhar a transformação do meu filho. Rodrigo, que um dia me expulsou por não servir para nada, perdeu tudo o que valorizava: dinheiro, status, posição social, para descobrir o que realmente importa. Hoje, como diretor executivo da fundação que criamos juntos, dedica seu talento para negócios à preservação do conhecimento tradicional que antes desprezava. Encontrou significado onde antes só via atraso e superstição. Mariana, minha querida neta, completou nosso círculo familiar, trazendo seu conhecimento acadêmico para validar cientificamente saberes passados por gerações através da tradição oral. 3 gerações trabalhando juntas para construir pontes entre mundos que pareciam irreconciliáveis: o tradicional e o moderno, o científico e o empírico, o passado e o futuro. Nossa fundação agora ocupa justamente o terreno onde Rodrigo planejava construir seu condomínio de luxo. A antiga Fazenda Esperança, santuário natural que documentei em meu primeiro livro. As plantas medicinais que foram deslocadas pelo empreendimento imobiliário agora florescem novamente, cultivadas com cuidado e respeito. É como se a própria terra celebrasse este ciclo de redenção e cura. Se há uma lição que aprendi nesta jornada, é que nenhuma palavra tem o poder de definir quem somos, a menos que permitamos. Quando Rodrigo me disse que eu não servia para nada, poderia ter acreditado nele. Poderia ter me resignado a ser uma idosa descartada, um fardo para a sociedade. Em vez disso, escolhi provar, para mim mesma antes de tudo, que tinha valor, propósito, conhecimento para compartilhar. E talvez seja essa a mensagem mais importante que quero deixar para vocês que me assistem. Independentemente da sua idade, da sua condição social, do seu nível educacional, você carrega conhecimentos e experiências que são únicos e valiosos. Ninguém tem o direito de diminuir seu valor ou questionar sua utilidade neste mundo. Como as ervas medicinais que documentei, quanto mais antigas, mais potentes nos tornamos, se soubermos extrair sabedoria das experiências vividas. Hoje, aos 69 anos, tenho uma vida mais plena e significativa do que jamais imaginei possível. Viajo pelo Brasil documentando conhecimentos tradicionais, dou palestras internacionais, coordeno uma fundação respeitada. Mais importante, reconectei-me com minha família em um nível mais profundo e verdadeiro. Rodrigo me pediu perdão, mas a verdade é que, paradoxalmente, sinto gratidão. Se não fossem aquelas palavras cruéis, eu jamais teria descoberto minha própria força. Jamais teria encontrado meu verdadeiro propósito. Jamais teria tocado tantas vidas com meu trabalho. E ele, preso em sua busca por status material, jamais teria encontrado significado autêntico para sua existência. Como diz um antigo provérbio que aprendi com uma curandeira do sertão, a mesma chuva que afoga a formiga nutre a semente adormecida no solo. As palavras que quase me destruíram acabaram sendo a tempestade que eu precisava para florescer em solo novo. Se você está passando por rejeição, humilhação ou palavras que ferem, saiba que elas não definem quem você é. Podem doer profundamente, podem deixar cicatrizes, mas também podem ser o catalisador para uma transformação poderosa, se você não permitir que determinem seu valor. Esta é a minha história, mas sei que muitos de vocês têm histórias igualmente poderosas para compartilhar. Palavras que machucaram, mas não destruíram. Obstáculos que pareciam intransponíveis, mas que se tornaram degraus. Perdas que pareciam definitivas, mas abriram espaço para novos começos. Por isso, peço que compartilhem suas próprias experiências nos comentários abaixo. Como vocês superaram palavras cruéis? Que transformações viveram a partir de momentos de rejeição? Quem ou o que ajudou vocês a redescobrirem seu valor quando outros tentaram diminuí-los?
Seu comentário pode ser exatamente a luz que alguém precisa para encontrar força em um momento de escuridão. Pode ser o testemunho que ajudará outra pessoa a perseverar quando tudo parecer perdido. Palavras têm poder, tanto para ferir quanto para curar. Vamos usar as nossas para curar. Se esta história tocou seu coração, peço que se inscrevam no canal Palavras que Machucam. A cada semana, compartilhamos histórias reais de superação e resiliência, mostrando como transformar dor em propósito, rejeição em renovação, crítica em crescimento. Deixem seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas que possam precisar ouvir esta mensagem. Naveguem pelos outros vídeos do canal. Há histórias de perdão, de recomeços, de curas emocionais que podem ressoar com sua própria jornada. E se puderem, ajudem-nos com o Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para os custos do canal. Suas doações nos permitem continuar buscando histórias inspiradoras por todo o Brasil, produzir vídeos com qualidade e trazer conteúdo diário que toca corações e transforma vidas. Este trabalho requer tempo, dedicação e recursos, e seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar. Como aprendi em minha jornada, às vezes precisamos perder algo para descobrir quem realmente somos. Às vezes, as palavras mais dolorosas abrem caminho para as transformações mais profundas. E sempre, sempre, temos mais valor do que aqueles que nos rejeitam conseguem enxergar. Eu sou Iracema Fontes, e esta foi minha história no Palavras que Machucam. Até o próximo vídeo e lembrem-se, nenhuma palavra tem o poder de definir quem vocês são, a menos que vocês permitam.